Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina Língua Portuguesa e Literatura. Neste vídeo, nós vamos fazer a correção comentada da última atividade avaliativa do segundo período letivo, que trabalhou a literatura colonial brasileira, em especial esses dois estilos de época, o quentismo, o barroco e o neoclassicismo. Nessa atividade, nós utilizamos 3 fragmentos de texto. O primeiro deles, referente ao estudo do quentismo, que foi um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. O segundo, um poema do escritor e poeta Gregório de Matos. E o terceiro fragmento, uma lira do poeta Tomás Antônio Gonzaga, representante maior do neoclassicismo brasileiro. Bem, no primeiro fragmento, como vocês podem notar, o fragmento em questão, que é da carta, que é a certidão de nascimento do Brasil, a carta ao rei de Portugal, enfim, tem vários nomes, foi escolhido diferentes trechos da carta, Esses colchetes, eles indicam que faltam algumas seleções, mas justamente para o nosso objeto de estudo, que está mais embaixo, que são as informações concluídas ou não a partir do fragmento, eu coloquei ao todo 7 informações que estariam relacionadas ao fragmento acima. Mas, primeiramente, vamos ver o que diz o enunciado da questão. Diz: agora leia atentamente as informações abaixo, estas, e coloque nos colchetes 1, está bem especificado, 1 para a afirmação que estiver correta e 2 para a afirmação que estiver incorreta. Muita gente equivocou-se e saiu respondendo de qualquer forma. Conselho: vamos ler o enunciado da questão para saber o que você vai fazer. E também, quando tiver um vídeo instrutivo para isso, um vídeo explicativo, assisti-lo, para que faça melhor. Mas vamos lá. A primeira afirmação, eu não vou ler o trecho da carta, gente, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: na carta é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Logo lá no início do fragmento, você já nota que a primeira impressão dos portugueses, justamente quando vem aquele povo tudo pelado, na beira da praia, eles já veem que são bem diferentes dele. Então, só esse fato em si já dá para concluir que houve sim um choque de culturas, E sem contar os outros costumes que vão sendo numerados ao longo da carta. Então, a primeira afirmação, ela está correta. Você vai usar o número 1, 1 para a correta. Bem, 2. 2. Apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas, porque contrariava princípios da instituição sobre as explorações do mundo. Ora, em diferentes momentos da carta, lá no princípio e também lá no final, mas nós temos aqui no fragmento em questão uma referência no 4º parágrafo desse fragmento, quando diz assim: ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão e ouvi missa e sermão naquele ilhéu. E assim foi feito, Mandou armar o pavilhão naquele ilhéu e tal, e fizeram todo o preparativo e foi realizada uma missa. Se eles não tivessem interesse, naquele lugar em catequizar ou converter aqueles cidadãos, vamos dizer assim, aqueles habitantes aqui do Brasil, que eram os indígenas, na fé católica, porque
que eles estariam tão interessados, né, na exploração dessas terras. Então, eles estavam, sim, eles apoiavam, sim, a iniciativa portuguesa de explorar diferentes terras. E aqui diz que não apoiavam. Então, a afirmação é incorreta, né? Ou seja, não está de acordo. Por isso, 2. 3. No relato do autor, há referências aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. Observem aí o segundo parágrafo, quando ele diz assim: deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso não se esquiva. Ele comparou aí os indígenas como fossem bestas, ou seja, seres selvagens. Então, é fato. Há referências, sim. Por isso, 1 está correta. 4. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Exatamente, essa é a carta, esse é o primeiro e principal documento sobre o Brasil, né, dessa expedição aqui, liderada pelo Pedro Álvares Cabral. Então é uma afirmação correta também. 5. Movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao reino português. O que ele quer dizer aqui? Que aqui nesse trecho, que está ali acima, indica que os portugueses, ao deixarem o Brasil após, né, serem descobrirem, nem acharem, são várias as nomenclaturas. Aqui essas terras, eles deixaram um grupo de pessoas aqui como uma espécie de vigia. E isso não é verdade, viu? Eles não deixaram nem parte nem toda a tripulação aqui. Então é incorreto. 6. A carta de Pero Vaz de Caminha reproduz fielmente o que aconteceu durante a estada da armada de Pedro Álvares Cabral, já que esta era a função de Caminha como escrivão? Não, gente. Quando ele diz que reproduz fielmente, em diversos momentos a gente vê que o Pero Vaz de Caminha, ele não conta fatos que ele viu, ele diz que presenciou alguns, relatou na carta, o que viram alguns tripulantes, e também em algumas situações ele fantasia um pouco. Mesmo na missa em si, que ele é celebrado por Frei Henrique, ele diz que os indígenas estavam bem à vontade, né, ouvindo a pregação. Mas como que eles poderiam fazer isso se eles não entendiam a língua, nem conheciam aquele povo? Né? Como é que os indígenas poderiam estar tão à vontade? Né? Então ele não reproduz fielmente. Então a afirmação é incorreta. 2. E a última afirmação ou última informação sobre esse fragmento da carta é a seguinte. 7. Fica evidente pela descrição do autor o respeito à coroa portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. Nunca, na verdade, o que disse o Caminha, nas suas palavras, é que esses habitantes aqui, eles não tinham nem crença, né, nem religião alguma, né, eles eram seres à toa. Então, como que alguém que na verdade há um grande desrespeito, né, porque os indígenas sim tinham crenças, eles acreditavam, tinham seus deuses próprios, né? Então a afirmação é incorreta, certo? Vamos ao segundo fragmento. No segundo fragmento de texto, que é um poema do Gregório de Matos, A Cidade da Bahia, nós temos as seguintes afirmações. Vamos lá. O enunciado é o mesmo, a pergunta, né? Colocar nas legendas 1 no colchete ou 2, 1 para a afirmação correta e 2 para a afirmação incorreta.
E vamos lá. O poema apresentado tem estrutura de soneto. Nele, o eu poético lamenta pela Bahia usando de vários recursos. A composição é um soneto porque ele é estruturado em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Sim, e durante todo o poema, ou pelo menos nas 2 primeiras estrofes, o poeta ele lamenta, né, a situação que a Bahia se encontra, que antes era rica e agora está pobre. Então a afirmação é correta. 2, ou melhor dizendo, nono. Neste poema, o eu poético faz um discurso de lamentação, demonstrando estar desesperado com tal questão social, explicitando em vocabulário sutilmente agressivo o extorquir dos mercantes e negociantes, que eram os portugueses, e também os outros povos, né, que começaram a explorar a Bahia, e tirar com violência e brichote, capote. No caso aí do brichote, gente, a referência a brichote é um termo pejorativo para se referir aos estrangeiros, de maneira geral, que para demonstrar a falta de consideração que eles tinham com essa terra e com o povo que aqui estava, que estava sendo explorado. Então, os exploradores usando capa, ou seja, o capote, bichote, capote, certo? Se autoprotegendo através das aparências ou simulações. Eles traziam para cá certas coisas que ele chama lá na segunda estrofe, no segundo verso da terceira estrofe, ele diz que traziam drogas inúteis, né? Ou seja, coisas inúteis, e levavam, por exemplo, o açúcar excelente. Então, é fato, é verdade, é correta a afirmação. 10. Nas 2 primeiras estrofes, o poeta faz um paralelo entre a sua vida e a da cidade da Bahia. Então, ele faz uma espécie de comparação lá em cima, nas 2 estrofes. Comparação entre a vida da Bahia do passado e aqui está no presente. E a dele também, que ele diz, por exemplo, que tinha alguma coisa, né, algum recurso, e hoje está pobre. Então, também correto. 11. Há em A Cidade da Bahia um jogo do passado e presente da sociedade, ou povo baiano, né? Sociedade em geral, feito pelo eu poético, revelando unidade, como por exemplo em Estás e Estou. Então, o tempo todo ele está fazendo esse paralelo entre o que era do passado e o que está no presente. Ó, estás, presente. Desculpa. Estás e estou, né? Ou estava, né? Enfim, há outras passagens que deixam mais claro essa situação de jogo de passado e presente. Como, por exemplo, lá na primeira estrofe, perdão, no segundo e terceiro versos, quando ele diz: pobre te vê a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já, e tu a mim. Ou seja, fazendo uma referência a que agora, no momento de ver a cidade da Bahia pobre, e já viu ela rica, ou seja, presente e passado. Então a afirmação é correta. 12. A estruturação conceptista do poema não impede que o poeta utilize recursos expressivos cultistas, como o uso intensivo de aliterações, que é a repetição de fonemas visando um efeito expressivo que pode ser de 2 tipos: um efeito eufônico, ou seja, um efeito positivo, agradável aos ouvidos, ou o efeito cacafônico, né, que vem da cacofonia, que causa um efeito negativo. Bem, como é exemplo de aliteração de efeito positivo, nós temos aí o uso da letra T, por exemplo, em diversos versos. Vamos citar alguns aqui, como, por exemplo,
segundo verso da primeira estrofe, estais e estou do nosso antigo estado. Repare o efeito do som, né, da repetição do fonema T. Então é afirmação correta. 13. No poema, o uso intenso da antítese revela as mudanças, ou seja, dessemelhanças do estado sofrida pelo poeta e pela sociedade. Bem, o jogo de antítese aí, como é marcante na poesia barroca, ele é bem intenso, né? Por exemplo, quando ele usa lá na primeira estrofe também as expressões pobre e rica, dá a entender também que antes a Bahia era abundante, agora está empobrecida, né? Também na terceira estrofe, quando ele diz que leva algo excelente daqui e traz em contrapartida coisas inúteis, né? A excelência, a inutilidade, tudo isso são jogos de antítese, né? Então, a afirmação está correta. E por fim, no segundo fragmento, né? Na última estrofe, o poeta formula o desejo de que a Bahia seja sisuda, isto é, que ela tenha juízo e abandone o estilo de vida luxuoso e de gastos inúteis que vinha levando. Ou seja, para voltar a prosperar. Então, quando ele diz, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Ou seja, faz um voto, ou seja, lança palavras, né, de esperança para que a Bahia mude, deixe de ser explorada e passe a prosperar. A afirmação é correta. O último fragmento diz respeito à Lira 34, de Tomás Antônio Gonzaga. E as afirmações são as seguintes. O enunciado é o mesmo, né? As legendas. Colocar 1 para a afirmação correta e 2 para a afirmação incorreta. E diz o seguinte. As convenções neoclássicas, tais como o pastoralismo, o bucolismo e a personificação alegórica do amor, estão presentes na lira acima. Quando nós fizemos o estudo desse autor, né, desse poeta, nós vimos que essas convenções elas permanecem em toda a sua obra, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. E uma terceira parte que é contestada, né? Ou seja, que não se pode garantir que seja dele. Mas tanto na primeira parte, quando ele não estava ainda preso, quanto na segunda, ele mantém essas convenções, por exemplo, chamar a sua amada de pastora, fazer referência ao ambiente bucólico, ou seja, um ambiente interiorano, né, do rural, né, e personificar alegoricamente, usar figuras alegóricas como referências aos deuses da mitologia grega ou romana. Então, o tempo todo ele faz isso. Então, a afirmação é correta. 16. A primeira estrofe da lira desenvolve o tema da passagem do tempo e das mudanças que ocorrem na vida. Olha só quando ele diz, minha bela Marília, tudo passa. A sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, o primeiro verso revela a passagem do tempo e os outros 3 ilustram a mudança da vida, as mudanças que ocorrem durante a vida. Então, a afirmação é correta. 17. O fragmento de lira pertence à primeira parte da obra de Tomás Antônio Gonzaga, que contém poemas escritos na época anterior à sua prisão. Já revelei até na primeira análise, né? É verdade que aqui ele ainda exalta, né, a figura da sua amada, né, da pastora, no caso Marília, né? E não tem aquele pessimismo que vai ser presente na segunda parte. Afirmação 1. 18. Tomás Antônio Gonzaga, a partir do 6º verso da última estrofe da lira, desenvolve o tema do Carpe Diem. 6º verso, quando ele diz, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça.
Ou seja, aproveitar o momento antes que o mundo se acabe, né? Ou seja, antes que venha a velhice e não tenha mais forças para aproveitar. Então é o tema do Carpe Diem. Verdadeiro. No 7º verso da primeira estrofe, quando o poeta fala sobre Apolo, que era a representação do Sol, ele está se referindo ao Sol quando diz que ele fugiu e está dizendo que o Sol, e ao final, né? E quando diz que ele fugiu, está dizendo que o Sol se pôs. Sim, é verdade. E por fim, na Lira de Gonzaga, o eu lírico, embora reconheça a inevitabilidade da velhice, ou seja, que ficar velho é inevitável, né? Porque o tempo não para, não se encerra no lamento, ou seja, ele não lamenta que vai ficar velho, mas se propõe a aproveitar bem o tempo da felicidade, ou seja, aproveitar o momento feliz. É verdade. Então, como vocês observaram, a maior parte das informações aqui são corretas e deveriam ter colocado a legenda 1 para responder. Então, isso foi a nossa análise. Obrigado por assistir e até a próxima.